Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre o livro Cadeiras Proibidas, do autor Inácio de Loyola Brandão. Contextualizando obra e autor. O livro Cadeiras Proibidas traz 38 contos publicados pela primeira vez em 1976, época em que o Brasil passava por momentos de censura por causa da ditadura militar. As histórias, reunidas por subtítulos como Cotidiano, Corpo, Clima, Mundo, Indagação, Descoberta, Ação e Vida, são construídas com bom humor, ironia, irreverência e muita profundidade, para dizer muito em uma época em que não se podia dizer nada. O autor recorreu a metáforas surpreendentes e enigmáticas. Nos contos, tudo de insólito pode acontecer. As histórias têm o poder de surpreender o leitor, desde o comportamento inusitado dos personagens, passando pela estranheza causada por seus títulos. O Homem que Dissolvia Xícaras. Inácio de Loyola Brandão, um dos autores mais renomados da literatura brasileira, com mais de 40 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, nasceu em 1936 em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, mas mudou-se para a capital aos 20 anos, onde vive até hoje. Os temas trabalhados em suas obras, como a perda da identidade, a desumanização, a dissociação entre homem e natureza e os recursos expressivos utilizados para dar forma a esse universo, como a fragmentação, a descontinuidade narrativa e as metáforas, fazem de Loyola um escritor único. O autor ganhou o prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ficção de 2008. Em 2016, recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis, principal prêmio literário brasileiro que privilegia o reconhecimento do conjunto da obra de um escritor brasileiro vivo. Motivações ao aluno para a leitura. Os contos apresentam narrativa curta, condensada, geralmente de um só conflito, em torno de uma personagem. Por meio deles, os leitores lidam principalmente com as relações de poder. Na obra, Inácio não economizou a linguagem figurada, o dizer nas entrelinhas, já que precisava driblar a censura do regime. A leitura estimula o leitor a refletir sobre o que o poder repressor pode esmagar, anular, o que pode causar às pessoas, promovendo uma discussão a partir do que se pensa sobre os limites da opressão, da repressão e do poder. Em contrapartida, pode promover também atitudes de cooperação, de solidariedade, de compartilhamento. O livro permite trabalhar questões pertinentes à língua, como o sentido das palavras próprio e figurado, jogos verbais, uso de metáforas, efeitos de sentido ou ao gênero, como o conflito gerador da narrativa, o tipo de narrador e espaço e tempo. Também promove encontros dos leitores com o entendimento do mundo que os cerca e a necessidade de fazer algo por um mundo mais justo e solidário. Justificativa. O livro é adequado para alunos do ensino médio com o tema cidadania e pertencem ao gênero conto. O aluno será atraído pela curiosidade em descobrir o que está dito e não explícito, o que se encontra nas entrelinhas sobre as relações de poder, e também pela possibilidade de trabalhar internamente várias questões existenciais. Segundo a BNCC, como no ensino médio, período de vida caracterizado por mais autonomia e maior capacidade de abstração e reflexão sobre o mundo, os jovens gradativamente devem ampliar suas possibilidades de participação na vida pública e na produção cultural. O foco da área de linguagens e suas tecnologias reside na ampliação dessa autonomia, na ampliação do protagonismo e da autoria das práticas de diferentes linguagens, no estabelecimento de relações, na apreciação e na participação em diversas manifestações artísticas e culturais, e no uso criativo das diversas mídias. Nesse sentido, o trabalho com este livro contribui para se atingir uma dessas competências específicas, que é utilizar a linguagem para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. A obra contribui ainda para o desenvolvimento de habilidades importantes para as séries de ensino médio listadas na BNCC,
como analisar obras significativas da literatura brasileira e da literatura de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana. O gênero conto permite ao leitor um mergulho no conflito existente na narrativa e promove uma discussão sobre o poder, seus limites e suas interferências. Orientações de atividade. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. A ideia nessa atividade é ativar o conhecimento prévio do aluno e aproximá-lo da leitura do livro, destacando o contexto em que o livro foi escrito. Para o aluno. As histórias do livro se passam num tempo em que o Brasil enfrentava momentos de medo e censura por causa da ditadura militar, época em que se desconfiava de tudo e de todos. Os contos surpreenderão você já no sumário, pela estranheza causada por seus títulos como O Homem Cuja Orelha Cresceu, O Homem que Dissolvia Xícaras, O Homem do Furo na Mão, O Homem que Telefonou para Ele Mesmo. A seguir, há os títulos incompletos de alguns contos. Use seus conhecimentos e sua imaginação e oralmente sugira o final dos títulos. O Homem que Atravessava, O Homem que Espalhou O Homem que Queria Eliminar a Jovem que Não Quis, A Mulher que Contava. Vamos trabalhar durante a leitura? Para o professor. Sugere-se que a leitura do primeiro conto, Os Homens que Descobriram Cadeiras Proibidas, seja feita na sala de aula em conjunto para que o aluno exercite seu olhar e aguce sua sensibilidade para compreender como o autor fez o uso da linguagem verbal para expressar seus sentimentos sobre o seu momento histórico. Para o aluno. Em seu grupo, escolha um dos contos de que vocês tenham gostado mais. Ao fazer a leitura, A. Procurem observar como o autor construiu a narrativa. B. Decifrem as metáforas. C. Relacionem os conflitos dos personagens com o momento histórico em que o livro foi escrito. D. Faça uma releitura do conto utilizando outras linguagens. Vamos trabalhar após a leitura? Para o professor. Estas atividades têm a intenção de ampliar o repertório cultural do aluno, trabalhar a produção textual e a interdisciplinaridade. Para o aluno. A. Pesquise para saber mais sobre a vida e a obra de Inácio de Loyola Brandão. Durante sua pesquisa, procure ler as entrevistas com o autor. B. Pesquise para descobrir que intelectuais foram exilados durante o período da ditadura militar no Brasil. C. Pesquise para conhecer as músicas e filmes produzidos neste período. D. Elabore um manifesto em defesa da liberdade de expressão. Como trabalhar a obra em outras disciplinas? História. Pesquise para saber mais sobre o período da ditadura militar no Brasil. O tema principal desta obra é comportamento humano.